Graças ao bom Deus, queridos irmãos, temos tido ao longo desses anos esta oportunidade feliz desse aprendizado às terças-feiras, como também às sextas-feiras, com estudo com Joana de Ângeles, e assim vão se enumerando aí vários outros estudos e vários outros grupos de estudo, não só o da sala Francisco Cândido Xavier, mas os demais, que são oportunidades infinitas para o enriquecimento daquele que, mediante esforço próprio, tenta, assim, domar as suas más inclinações através do conhecimento que se adquire pelo estudo da doutrina de Jesus, né? Essa doutrina de amor maravilhosa. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos ouvir aqui, enquanto aguardamos um pouco mais os nossos irmãos, vamos ouvir do Minuto de Sabedoria a lição 83. Deus é a energia cósmica universal que habita dentro de você e de tudo o que existe nos universos infinitos, dando-lhes vida e força. Confie nessa força inesgotável que está dentro de você. Mantenha a sua mente ligada a ela e não mais se lamente do que lhe desagrada ou faz sofrer. Sorria diante das dificuldades e confie naquele que o fortalece e vivifica. Assim, é que devemos, em todos os momentos do nosso existir, agradecer ao nosso Pai de amor, de justiça, por todas essas oportunidades felizes que temos diante da oportunidade deste processo reencarnatório. A oportunidade de nos refazermos, a oportunidade de renascermos, a oportunidade de transformação moral que construímos diariamente, quando buscamos de forma consciente e responsável repetir o que nos é exemplificado pelo Cristo Jesus e por tantos outros que busca com afinco e dedicação seguir estes mesmos exemplos. E o que não nos falta, nem nos faltará, são os bons exemplos para que venhamos a nos desenvolvermos, elevando-nos como espíritos imortais. E, quiçá, de futuro próximo, vivendo todas essas boas experiências na prática, nos tornaremos, de uma forma natural, exemplo para outros mais retardatários que nós. E assim, meus queridos irmãos, dentro desta comunhão de pensamento, de ideais que nos trazem a esta sala, em busca do que verdadeiramente preenche o nosso vazio, que é o conhecimento do amor fraternal para a prática do mesmo com convicção. Que Deus nos abençoe agora e sempre e que nos permita uma noite de aprendizado divino, com a participação
especial de todos que aqui se fazem presente nos dois planos da vida e uma participação que vou colocar assim como provocação, viu, gente? Um tanto quanto mais especial da nossa irmã Eunívia, que tem a responsabilidade de nos trazer mais informações sobre os preceitos contidos no Evangelho de Jesus, com a palestra desta noite: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Com a palavra, a nossa irmã, que terá aí um tempo de 45, 50 minutos, ficando um tempo para que os irmãos possam complementar ou fazer perguntas e assim fecharmos o trabalho cheio de gratidão ao nosso Pai. Que a espiritualidade amiga, os benfeitores, possa, assim, auxiliar a todos nós na compreensão. E a nossa irmã Eunívia na colocação do seu ponto de vista, da sua interpretação com relação a este tema profundamente maravilhoso. Muita paz e muita luz, e mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Com a palavra, nossa irmã. Mais uma vez, boa noite a todos. E um belo presente nosso irmão Valentim me deu agora, de responsabilidade, não é? Muito, muito antecipado o seu presente, porque ainda é amanhã, você já me deu hoje. Mas é com muita alegria, muito prazer, né, estar sempre contando com vocês. Nós temos essa troca de informações, assim como todo domingo eu estou assistindo às doutrinárias, né? Nosso irmão João, como diz Nélbia, preto velho, fazendo a oração. Então, domingo assistir a Alberto, assim, é um prazer muito grande, uma alegria muito grande, porque o saber nunca vai ser demais. Quando Jesus nos disse que através dele é que nós vamos conhecer a verdade, então eu me sinto ainda muito longe de conhecer a verdade, e por isso eu preciso estar inserida nesses estudos de conhecimento, cada dia uma coisa nova, cada irmão traz uma reflexão diferente, que nós vamos trocando nessa troca de informações e buscando, além de tudo, o colocar em prática. Porque eu costumo dizer muito isso a mim mesma, nós não somos espíritas apenas no âmbito da casa espírita. Nós somos espírita onde estivermos, principalmente dentro da nossa casa. E às vezes nós estamos fora, somos muito bonzinhos, muito delicados, mas no nosso lar é o próprio Evangelho que nos traz essa lição, não é? Então nós temos que ter esse aprendizado a cada dia, é uma renovação. E a gente passa a perceber essa necessidade desse aprendizado, porque nós ainda estamos nesse planeta de provas e expiações. E olha que nós já viemos de lá desde o tempo de Moisés, que foi a primeira revelação. E a gente fala do povo hebreu como se fosse distante. E esse povo hebreu pode ter sido nós mesmos, naquele tempo, não é? Que ainda tinha que ter a lei mosaica, olho por olho, dente por dente, porque nós não conhecíamos, não sabíamos de nada. Éramos muito mais materialistas do que somos hoje. Porque o nosso processo evolutivo é um determinismo. Quando Deus nos criou simples, ignorantes, nos deu as mesmas condições, e nós somos os únicos seres que temos inteligência. Então, essa inteligência nós temos que desenvolver para o bem. Porque muitas pessoas são inteligentes, mas estão desperdiçando a sua inteligência. Então, na época
dos hebreus, na época de Moisés, o povo já era monoteísta, acreditava em um Deus, mas o seu Deus verdadeiro era o bezerro de ouro. E de lá para cá, nós estamos vindo, evoluindo aos poucos, a passos pequenos, para que seja bem fixado, né? Aquela vestimenta que nosso irmão Alberto tanto falou no domingo, para que a gente possa vesti-la, a gente precisa ter um caminhar de conhecimento e de prática ainda maior. Mas Deus, que é nosso Pai de misericórdia, nosso Pai de amor, nosso Pai criador de todas as coisas, além de nos criar com tudo que nós precisávamos, ainda nos dá a oportunidade de várias e várias vezes retornarmos. E nos deu a oportunidade também de além de vir Moisés na primeira revelação, na segunda revelação chega Jesus. Esse mestre amigo que Kardec não teve dúvida ao perguntar aos espíritos qual seria o modelo mais adequado para nós, para servir de modelo e guia, e categoricamente os espíritos responderam Jesus. E esse nosso modelo e guia, ele chega nos trazendo a palavra amor. Como nós não entendíamos e não entendemos ainda o verdadeiro amor, o mundo estremeceu. E nessa chegada de Jesus, o mundo passa a ter uma divisão. Ele passa a ser o mundo antes e depois de Jesus. Ele foi crucificado, foi sacrificado, não foi entendido, mas o mundo ficou dividido antes e depois de Jesus. E ele chegou na sua simplicidade, com a sua missão, ele chegou para nós, dizendo: eu não vim destruir as leis, eu vim dar cumprimento, fazê-las cumprir. Porque já lá no tempo de Moisés, volto lá para o tempo de Moisés, não era só a lei mosaica. As leis já existiam, mas não eram cumpridas, como até hoje não são. Porque quando é que nós vamos deixar de reencarnar? Quando é que não vamos precisar mais reencarnar? Quando já estivermos na condição da escala evolutiva lá do Livro dos Espíritos, na condição de espíritos puros, de espíritos perfeitos. Enquanto não chegarmos lá, não sabemos quando, o Pai vai nos dando a oportunidade de reencarnar. Eu não gosto de dizer pagar, mas de reeducar, de resgatar, de nos juntarmos com as leis, porque todas as leis que nós infligimos, nós vamos ter que voltar para reajustar com elas. Nosso Pai é tão misericordioso que ele não colocou em um livro, ele não colocou em uma outra parte que estivesse distante de nós. Essas leis, elas estão na nossa consciência. Então, todos nós temos que ter a consciência de que precisamos, no esforço que está no Evangelho, reconhecer o verdadeiro espírita pelo esforço. E esse esforço, ele é diário. Não é o esforço meu para com o outro, é o esforço meu para comigo mesmo. E hoje, quando nós chegamos ao penúltimo dia do ano de 2025, e nós vemos os festejos já se alastrando, e as pessoas fazendo promessas, as pessoas fazendo, umas tem que comer lentilha, tem que pular 7 ondinhas, tem que estar de branco, tem que estar de azul, tem que estar de rosa, e a gente observa
ainda há grande multidão. E também não vamos dizer que ainda no nosso meio espírita não tem. Ainda tem, nós estamos na mesma escola, sendo que uns em uma série mais adiantada do que o outro e deve ajudá-los. Então, quando chega essa época, aí as promessas começam a aparecer. Porque queremos ter um ano de vitórias, um ano de que tudo aconteça de bom, que venha tudo a contento ao nosso favor. Mas não estamos imaginando que o ano é uma data cronológica, 2025, 2026, não acontece nada. Porque nada muda se nós não mudarmos. A mudança não é do tempo cronológico, a mudança é nossa. É dentro de cada um de nós. Eu não posso fazer por vocês, nem vocês podem fazer por mim. Podemos dar as mãos, nos juntarmos num grupo, estudar, tirar dúvidas, mas o nosso dia a dia é individual. Essa mudança é individual. Então, como vamos querer ter um mundo melhor? Um ano de 2026, 27, 28 melhor, se nós não estamos mudando nada em nós. Se a nossa mudança, como espíritas que somos, que estamos buscando, estudando, ainda não estamos conseguindo, que às vezes a gente dá uma caída, né? A gente cai, às vezes, né? A gente diz, às vezes, né? Não, eu estou conseguindo e tal, estou ótimo. Mas quando alguém pisa no calo, já foi. Agora, o que é que temos que fazer? Se erramos, vamos imediatamente voltar para o eixo anterior, pedir desculpas, porque nós temos, se tivermos o perdão, se soubermos perdoar, vamos também crescer um pouco, porque quando a gente perdoa, se o outro não perdoar é problema do outro, mas nós vamos estar aliviados. A gente sabe disso. Então, a gente ainda cai em tentações, pequenas ou grandes, mas caímos. Mas já temos a condição, porque as leis estão aqui, de voltarmos e rever aquilo de onde nós cometemos aquele equívoco. E o Pai nos deu essa oportunidade através da reencarnação. E nos mandou Jesus para que pudesse falar de amor, falar de perdão. E nós não entendemos e crucificamos Jesus. O que é que nós fizemos? Crucificamos Jesus. Ele passou por todo aquele sofrimento. E eu costumo também dizer, quando a pessoa, eu não discuto, mas quando alguém diz assim, Jesus derramou seu sangue e morreu na cruz por nós, para nos salvar. Não. Aí seria privilégio. E Deus não deu privilégios a nenhum de nós, nem a Jesus. Observemos Jesus, se a gente fala de Jesus, Filho de Deus, como se estivesse distante. Não, Jesus é o Filho de Deus, como todos nós somos. Todos. E às vezes as pessoas até esquecem que aquele truculento, aquele ladrão, aquele marginal, aquela prostituta, todos somos filhos do mesmo Pai. E nos arvoramos em querer julgar, a querer condenar. Quem somos nós? Se Jesus não o fez, como nós vamos fazer? E queremos dizer que Deus mandou Jesus para morrer na cruz para nos salvar. Não. A salvação que ele veio nos trazer, nós não entendemos. Foi quando ele falou de amor e quando disse, eu não vim destruir as leis, eu vim fazê-las cumprir. Porque nós só erramos quando vamos de encontro às leis. Principalmente
a lei que é de causa e efeito. Porque quando estamos passando por elas, a gente quer acusar a Deus. Eu estou passando isso porque Deus não me ajuda, porque o santo tal eu vou fazer promessa, porque aquilo. Não. Existe um culpado? Existe. Quem é o culpado? É só olhar para si. É só olhar para si e deixar de culpar o outro. Porque fica difícil, fica impossível quando a gente coloca uma tarja no outro e e vamos ficar de santinhos. E não foi isso que Jesus veio nos ensinar. E a salvação que ele nos trouxe não foi ser pregado na cruz, porque era o castigo da época. Se tivesse naquela época cadeira elétrica, seria cadeira elétrica. É. E aí Jesus passa por esse sofrimento todo porque veio nos falar de amor e nós não entendemos. E lá, na sua crucificação, durante o período que ele esteve lá crucificado, ele citou 7 frases. E a primeira frase que Jesus falou, ele falou de perdão. Aquele mesmo perdão que a gente lê no Evangelho de Jesus, perdoarás 70 vezes, 7 vezes, ele está na primeira fala de Jesus. Quando aqueles soldados, os centuriões, que estão ali no pé da cruz, Jesus já crucificado no seu sofrimento, e eles estão ali jogando, rindo, bebendo, pulando, naquela algazarra toda. O que é que Jesus nos mostra nesse momento? Através do seu amor, desse amor incondicional que ele veio nos falar, e que nós estamos na busca, na sua primeira palavra, ele nos ensinou o perdão. Quando ele disse, Pai, perdoa. E ainda mais forte, eles não sabem o que fazem. Isso é uma profundidade muito grande. Está no sofrimento daquele, crucificado, sangrando, espetado. E eles, naquela algazarra, brincando, jogando, ele pede o perdão. E além de pedir o perdão, ainda fala com o Pai, que eles não sabiam o que estavam fazendo. É de uma grandiosidade o perdão que nós não podemos e não devemos pedir, nem dizer eu perdoo, eu faço meu auto-perdão aleatoriamente. Tem que ser uma coisa pensada, sentida, vindo de dentro, porque nós temos que lembrar que foi esse o ensinamento que Jesus nos deu na sua primeira fala na crucificação. O perdão que ele pediu ao Pai para aqueles que estavam ali, a título de zombar de Jesus. E assim foram seguindo-se as horas, e mais adiante, quando ele estava crucificado entre 2 ladrões, e um daqueles pede a Jesus, fala com Jesus do sofrimento. E aí sim, nesse momento, nessa fala, ele cita a salvação. Porque aquele que ali estava ao lado dele era um pecador. Mas naquele momento ele se dirigiu a Jesus. Ele se arrependeu. E naquele momento Jesus tem para ele uma palavra de salvação. Quando ele olha para ele e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse que ia sozinho e largava, não, você vai ficar aí. Ele usou da salvação naquele momento. Quando ele levasse aquele, ele estaria levando para o paraíso.
Veja a grandeza de Jesus. Por isso que ele foi um divisor de água, um divisor de eras, por conta da missão que ele veio cumprir. E Jesus continua no seu sofrimento. Mas aí, quando ele olha a todos que estão, porque tem aquelas outras pessoas que estavam ali olhando, como estava Maria, e ele olha, ele usa do cuidado com Maria. Quando ele fala, e às vezes a gente não entende o cuidado que ele teve com Maria, ele olha e diz: mulher, eis o teu filho. E olha para João e diz: eis a tua mãe. Ali foi o maior cuidado, o exemplo de cuidado. E quando Maria vai para Efésios com João, é lá que ela vai ter a sua missão de estar consolando um, consolando o outro e dizendo: filho, calma, isso vai passar. Graças a esse cuidado que Jesus teve de dar o consolo, o amparo, quando ele falou mulher, não é porque ele estivesse renegando mãe, falar a palavra mãe, não. O cuidado entregou a João para que João cuidasse dela e ela fosse a mãe de João naquele momento e a mãe de todas, como foi que a história de Maria é muito bonita. Muito bonita, Humberto de Campos traz a vida de Maria. E Jesus segue ali crucificado, passando por tudo aquilo que nós sabemos. E com toda essa dor, é normal que ele, estando ainda no corpo físico, ele tivesse o seu momento de desânimo. Ele teve, normal. Jesus veio e para ele entrar aqui no nosso planeta, ele teve que baixar 1000 anos em sua vibração. Veja como nós somos grosseiros. 1000 anos, nos fala os livros, para ele entrar aqui. Então, ele vivenciando ainda no corpo físico, naquele momento ele tem um desânimo e diz: meu Deus, por que me abandonaste? Era um fato estranho a Jesus? Não, ele era Jesus, ele é Jesus, mas naquele momento ele estava no corpo físico, como nós estamos agora. E mais adiante ainda, ele sente a angústia, no momento da angústia. Ele fala, na hora que depois que ele fala: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele tem sede. E qual é essa sede que Jesus tem naquele momento? Aí nós pensamos, né, quando a gente assiste, vê ou estuda, Jesus estava com sede, era o sol, era isso, era aquilo. Era sede de justiça. A justiça que não estava acontecendo naquele momento. E aqueles que ele pediu ao Pai que perdoasse, que não sabiam o que estavam fazendo, realmente não sabiam. Porque quando Jesus disse que estava com sede, eles dão vinagre, né? Aquela água vinagrada, achando que ele estivesse com sede de água. Ele estava com sede de justiça. A justiça que não aconteceu durante a sua estada aqui conosco. Mas, após essas 5 falas de Jesus, vem essa outra fala, que é a fala da vitória. É a fala dele da vitória. Quando ele diz: tudo está consumado. E quando a gente ouve tudo está consumado, a gente tem a impressão que ali ele fala do consumado, do fim
ali que chegou ao final, que ele, né, a morte do corpo físico. Não. O consumado a que Jesus se refere, segundo nos falam os livros, é o consumado da missão que ele veio cumprir. Ele passou por 1000 anos para chegar a essa vibração, veio para o nosso planeta, falou de amor, andou entre ladrões, prostituta, para demonstrar esse amor, falou de perdão, de tudo que ele quis nos ensinar. Tudo ele fez. Não entendemos. Naquele momento, a missão dele de vir fazer a segunda revelação estava consumada. E se a gente lembrar, tempinho mais, a gente vai perceber, Jesus consumou a missão dele, mas ele pediu ao Pai que enviasse um outro Consolador que pudesse falar de tudo que ele não pôde, porque nós não estávamos entendendo e ainda estamos com muita dificuldade de entender. Então ele consumou, ele não abandonou, ele veio para uma missão e pediu ao Pai, tudo ele pediu. E aí a missão dele estava consumada. Essa foi a sua 7ª fala. Ou a 6ª fala. Na 7ª fala, nos diz Lucas, a partir, no capítulo 23, a partir do versículo 44, ele fala assim: Bem, era então já cerca da 6ª hora. Contudo, caiu a escuridão sobre toda a terra até a 9ª hora. No 45, porque a luz do sol falhou, a cortina do santuário rasgou-se então pelo meio. No 46, ele vai dizer: E Jesus exclamou com voz alta e disse: Pai, às tuas mãos confio o meu espírito. Que é a nossa frase de hoje. E nesse momento, nessa frase que Jesus diz contundente, e ali o seu corpo físico realmente desfalece, ele está dando a prova da entrega. A entrega. Ele se entrega nas mãos de Deus com toda a fé, com toda a confiança. E aí a gente traz para nós: será que nós temos essa fé? Será que nós temos essa confiança que Jesus demonstrou nesse momento? E essa fé, nessa confiança que Jesus fala de entrega do seu espírito nas mãos de Deus, ele está falando também de quê? Ele está falando dessa transição do plano físico para o plano espiritual. Ou seja, né, hoje a gente já encontra Jacobson dizendo assim, que se a gente imaginar o mundo, o plano, ele é um só, tendo as vibrações, né? Nós temos as vibrações quando estamos no plano físico e temos outra vibração quando estamos no espiritual. Mas que o espiritual e o material, eles estão assim unidos, porque os espíritos estão nos acotovelando. E é verdade, estão nos acotovelando, não é? E por isso que nós precisamos ter essa confiança que Jesus teve, de entregar o seu espírito na mão de Deus. Mas, por vezes, a gente imagina assim, que não temos tanta confiança, tanta fé. Primeiro, porque para que a gente tenha essa confiança, para que tenhamos essa fé, é necessário que
tenhamos certeza absoluta de que somos espírito. Nós não somos matéria. E atualmente nós estamos querendo mais materializar o espírito do que espiritualizar a matéria. Então, por aí a gente vê que muitas vezes nós não vamos ter essa confiança que Jesus teve para que o seu espírito, sabendo que o seu espírito seria acolhido por Deus. Aí muitas pessoas também trocam isso. O espírita está chorando. Espírita é feito de sentimento, gente. Quem diz que espírita não tem sentimento? Espírita sente dor, chora, ri, tem todos os sentimentos. Agora, o espírita deve ter a consciência de que ele é espírito, que o outro é espírito, e quando desencarnar um ente querido, nós não vamos para lá dar espetáculo. Vamos ter o sentimento sem espetáculo. Porque se nós acreditamos na reencarnação, se nós tivermos certeza que somos espíritos, que estamos aqui em uma simples passagem, porque precisamos, nós evoluímos lá no plano espiritual, mas nós temos que provar aqui. Aqui é que é o local de provas e expiações. É o que nós estamos fazendo aqui, agora, nesse momento. Né? Então, Jesus, ele teve essa confiança e essa resignação final na bondade de Deus. E esses passos que nós devemos chegar, né? Compreender que todos nós vamos passar por essa transição e precisamos ter essa confiança. E aí nós vamos também notar que lá no local da crucificação tinham três tipos de pessoas, as pessoas que estavam lá. Então, no momento em que Jesus faz essas falas, aqueles soldados, aqueles centuriões que estavam lá, eles vendo o que tinha acontecido, quando eles viram aquele acontecimento todo, eles dão glórias e diz, ele realmente era o Filho de Deus. Naquele momento, eles passam a acreditar que ele era o Filho de Deus. Aquela outra multidão que estava lá para ver espetáculo, para querer se divertir, esculhambar, vamos usar esse termo chulo assim, eles não conheciam Jesus. A partir daquele momento que eles conhecem verdadeiramente Jesus, eles vão saindo cabisbaixo, cada um envergonhado em si próprio. Só quem ficou ali foram aqueles que estavam ali com Maria, que permaneceram ali, como Maria chorou. Olha aí o que nós estávamos dizendo. Maria estava sofrendo, Maria chorou, mas ali em resignação. Em resignação, porque Maria não era um espírito perfeito, mas já era um espírito puro. Maria era espírito puro, Jesus perfeito e ela pura. A gente encontra isso lá nas bodas, né? De Caná, a gente encontra entre os diálogos deles isso. Então é essa resignação que nós devemos ter, de nos colocar na mão do Pai, sabendo que nada mais precisamos do que o aconchego do Pai. É o nosso Pai, o nosso Criador, nos ama tanto que não nos perdoa. Tem pessoas que Deus perdoa, onde foi que está escrito que Deus perdoa? Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lá acho que é na 606, que Deus é um ser tão grande, tão grandioso,
que ele não se importa com essas bobagens que a gente faz aqui, não. E quando ele reconhece que nós estamos nos modificando, nós estamos nos perdoando. Porque quando nós estivermos realmente buscando a nossa modificação, como nos diz muito, eu gosto muito no domingo, da prece que nosso irmão João faz, é lindíssima essa prece, né? Que não importa o que eu fiz até agora, até ontem, importa o que eu vou fazer da agora em diante, em ações, em virtudes. É isso que o Pai quer de nós, essa mudança, para que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje, em virtudes, em bondade. E aí nós vamos estar sendo perdoados, é o nosso auto-perdão. Quando a gente reconhece e se entrega ao Pai, porque a nossa entrega ao Pai não é só no momento do desencarne. Vamos desencarnar. Mas não é no momento do desencarne só. Jesus nos mostrou a finalização, porque tinha consumado a missão dele. E nós vamos consumar, porque todos nós somos missionários, né? Às vezes a gente acha que a missão, Chico veio em missão, Divaldo veio em missão, irmão Dulce veio em missão. Claro, missões diferentes. Quando eu tenho a minha família, eu sou mãe de família, eu tenho uma missão. 3 filhos para criar, a casa para cuidar. Cada um tem uma missão, diferente do outro, mas é uma missão. E essa missão precisa ser bem consumada, para que possamos ter a fé convicta de nos entregarmos, de entregar o nosso espírito nas mãos do Pai, que é a Ele que pertence. É Ele o nosso Criador, com todas as oportunidades. Então, nós somos seres, todos seres, que nascemos para sermos felizes. Deus não nos criou para a infelicidade. A infelicidade, a tristeza, somos nós que fazemos. Porque nós não buscamos espiritualizar a matéria, nós queremos materializar o espírito. E aí a gente pensa que o espírita não pode ter um carro, não pode ter uma casa de praia, não pode. Pode. Trabalhou, é dinheiro honesto, pode. Agora, o que ele não pode é esquecer do seu irmão do lado, é esquecer daquele que tem menos, é fazer-se escravo das coisas materiais. E muito menos dizer, eu não posso hoje. Eunice, você pode fazer um evangelho hoje? Hoje eu não posso, porque tem um aniversário ali, eu vou no aniversário ali, e eu não posso ir. Aí eu estou colocando o material primeiro do que o espiritual. Vamos fazer primeiro o espiritual, porque nós somos espíritos, para que possamos, no nosso final, nos colocarmos, fazer a nossa entrega. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque o nosso espírito não vai estar como o espírito de Jesus, porque nós não estamos ainda na condição de espíritos perfeitos, mas estamos no caminho de ter a fé raciocinada, essa que nós estamos aprendendo, essa que nos é trazida pela doutrina espírita. Para que quando chegarmos no dia 30, no dia 31, não ficarmos comemorando a virada do ano, esperando que o ano seja melhor se nós não melhoramos. É a partir dessa entrega, a partir desse aprendizado, a partir de colocar em prática, porque nós temos esse manancial que é o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que nos ensina. Evangelho grandioso. Jesus continua sendo nosso modelo e guia. Deus nos criou para sermos felizes. E a gente quer chorar pelos cantos. Se eu estou sofrendo, não sofra.
A dor é inerente, todos nós vamos passar pela dor. Mas sofrer é escolha. Eu não escolho sofrer. Não é que eu seja melhor, não esteja num patamar mais alto, não. Mas já escolhi não sofrer. Tem alguém em expiação e eu estou em prova. Eu tenho que aceitar, foi eu que escolhi. Ninguém está aqui que não tenha escolhido sua prova. Então vamos passar pela nossa prova, pedindo ao Pai que perdoe, se regenerando, resignando e, acima de tudo, como Divaldo nos pediu e pedia muito, ame, acima de tudo, ame. Se lhe fizeram isso, ame. Se lhe fizeram aquilo, ame. Sempre o amor acima de tudo. E Chico nos ensinou a humildade. Então, o que é que nós estamos precisando para colocar em prática? O que é que nós estamos precisando? Passar por dificuldades só se quisermos. Só se quisermos. Mas nós temos essa doutrina, esse consolador prometido, que Jesus, antes de se colocar nos braços de Deus, antes de colocar o seu Espírito, de entregar o seu Espírito, pediu que nos deixasse esse consolador. E que esse consolador esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre com eles. E assim, seguindo Jesus, seguindo o Consolador, seguindo o Espírito de verdade, os Espíritos amigos, buscando a nossa modificação, aí nós vamos poder verdadeiramente encontrar um ano de paz, um ano de luz. Muita paz para todos. Que assim seja, minha irmã. Que Deus nos abençoe. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos. Eu estou ouvindo. Isso. Que Deus continue nos abençoando, né? Se assim fizermos por merecer. Porque, em verdade, vos digo que está faltando apenas a ação. Conhecimento, não podemos alegar que não temos. Não, já temos. Depois de um momento como este, o que mais eu vou arrumar como desculpa para não querer aceitar o óbvio? Posso, diante do conhecimento já adquirido, questionar essas verdades imutáveis? Não. O objetivo não é este. Então, não adianta ficar buscando desculpas. O que devemos fazer é valorizar a oportunidade. Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, não cessa de nos enviar os recursos necessários para que venhamos viver na prática esta evolução moral e espiritual. E esta oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus para esse aprendizado divino é de fundamental importância para aqueles que verdadeiramente estão querendo continuar seguindo com Cristo Jesus. Então, fica aberto para que os irmãos possam dar as suas contribuições ou fazer perguntas para a nossa irmã. De antemão, também aproveito a oportunidade de deixar o abraço fraternal para todos os irmãos presentes e aqueles que não puderam, por alguma razão ou motivo, se fazerem presentes, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, possa dar a cada um de nós, conforme os nossos merecimentos, a paz, a confiança, a fé, para que tenhamos a certeza plena de que estamos sempre no caminho certo quando estamos com Jesus. Não há um outro caminho, não há atalhos, meus irmãos.
é preciso termos esta convicção. A nossa irmã, em diversos pontos, foi assim evidenciando para nós, sem deixarmos dúvida do qual belo, profundo e eficaz é esta confiança que devemos ter no Pai, a exemplo do próprio Cristo, para assim poder vivermos dias mais ditosos por recursos adquiridos quando do estudo atento, buscando assim a razão, a fé raciocinada. Que maravilha! Que sentimento agora estamos a revelar, cada um de nós, a quem Deus deu esta oportunidade de vivermos esta noite, este banquete espiritual. Que a espiritualidade maior continue dando a todos a sabedoria divina para poder transformar o conhecimento em ação de amor fraternal. A nossa irmã Eunívia, a quem Deus confiou esta tarefa, e que a mesma, pela confiança recíproca no Pai, percebendo da sua condição de executar mais este trabalho divino, preenche os vazios que até então trouxemos para cá. Pois certamente, ao final deste trabalho, estamos todos convictos de que estamos saindo melhores do que quando aqui chegamos. Porque todas essas informações vão ficar reverberando em nossas consciências para que a gente possa, assim, ir desdobrando e assimilando e aplicando no nosso cotidiano todos esses belos e profundos ensinamentos que nos foi trazido nesta noite de hoje. Parabéns, minha irmã. Agradeço por demais, em nome da Sala Francisco Cândido Xavier, esta sala divina que tem ofertado a todos nós esta oportunidade de ampliarmos mais e mais os nossos conhecimentos acerca de nós mesmos para compreendermos este mundo que é o verdadeiro mundo da vida que pulsa incessantemente, que é o mundo espiritual, a pátria espiritual. Consciente da nossa passagem pelo plano físico, das nossas obrigações, das nossas responsabilidades, que por vez abandonamos, deixamos de lado, mas que nesta noite, com a sua palestra, nos trouxe esta reflexão para nos trazer também a realidade que, por vezes, insistimos em fugir, mas que é preciso encarar para vencermos a nós mesmos e, assim, poder nos elevarmos a Deus. Que a paz se faça para todos, agora e sempre. Com a palavra, os irmãos, se alguém já colocou a mãozinha, eu ainda não visualizei, pode se pronunciar. A nossa irmã Elvira, Ana Rita, Maristela, Terezinha, Eliana, Marilene, a todos nossos irmãos João, Fidelis. Fiquem à vontade, meus irmãos. Boa noite, Nívia. Uma palavra, Fidelis. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fidelis. Parabéns. Boa sua palestra, uma boa reflexão. Eu não assisto filme, né? Jesus crucificado, porque foi muito sofrimento. Muitas pessoas se ajudaram, né? Ele carregar a cruz. E muitos soldados, como você falou, se arrependeram. Enxergou ele, que não era filho do pai, né? E
E ele veio mostrar o mundo, e a gente veio ao mundo também para não ter uma vida boa. É uma vida também, vamos passar pelo sofrimento e pela dor. Né? E aí estamos no Espiritismo, ou estudando o Espiritismo, como alguém queira se conceituar, ou espiritualista, né? Então, a gente tem isso uma base de que a religião é um equilíbrio mental, né? O equilíbrio para a gente passar pelas privações e com resignação, né? Para saber que tudo pode acontecer nas nossas vidas, né? Morte, a doença, né? Perda de parentes, e aí se vai. Então, eu vou fazer acho que tem muito bom tempo aqui, vou fazer um resumo aqui, que eu dou uma pesquisadinha aqui, né? Ele fala o seguinte: segundo o Espiritismo, a frase Jesus, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, expressa a confiança total da providência divina e entrega do espírito à pátria espiritual, não como um fim, mas como um retorno à casa do Pai, demonstrando a separação da alma do corpo, a natureza espiritual do ser e a continuidade da vida após a morte, sendo um exemplo de fé, submissão à vontade de Deus e entrega voluntária, sem angústia. Ele fala também aqui uma interpretação espírita, continuidade da vida. A frase reporta a crença espírita de que o espírito é imortal e que a morte é apenas uma passagem, um retorno para Deus e não um fim ou um nada. Ele fala também na confiança e submissão. Demonstra a fé inabalável de Jesus em Deus, entregando-se voluntariamente, sem temor, mesmo diante do sofrimento, um modelo de conduta para os espíritos. Né? Natureza do espírito. Ao entregar o espírito, Jesus confirma que sua alma, espírito, é destinada a Deus, é distinta de Deus, mas submissa a Ele, reforçando a doutrina da unicidade de Deus e individualidade do Espírito. No quarto, ele diz, entrega voluntária. A palavra grega usada por Jesus para tileme significa uma entrega confiante e total, como um depósito de valor, mostrando que o Espírito retorna ao seu Criador. No quinto, ele fala, amor e reencarnação. Para o Espiritismo, o Pai entrega o Espírito aos pais terrenos para a jornada encarnatória. E a frase de Jesus é um ato de entrega plena, buscando o refúgio divino. Resumindo o resumo, né? Para o Espiritismo, é um ato de fé e confiança máxima, onde o Espírito retorna à esfera de onde veio, confirmando a imortalidade e a proteção divina. Fica aí minha contribuição nessa noite, né? Que você falou muito bem, né? Parabéns, e Deus te ilumine, né? E te abençoe sempre em sua jornada, de palestra, de comentário, de reflexão, e tudo de bom para você. A todos nós, meu irmão. Perfeitas. Está fechado seu microfone. O nosso irmão Alberto, depois disse... Fique à vontade, Alberto. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Euníver, pelas suas palavras. Serviram para a gente como uma reflexão profunda. E eu queria que você falasse um pouco dessa característica de Jesus, dessa convicção do Espírito que ele era,
nos momentos finais da vida dele, ele tinha força e determinação para ensinar, porque esse era o propósito dele. Enquanto que nós ainda, como aprendizes, quando ficamos doentes, qualquer topada que a gente toma no dedinho, parece que o mundo acabou, parece que nós nos abatemos diante de determinadas situações, nos fragilizamos, e Jesus vem com esse exemplo, que mesmo nos momentos finais, ele continuou ensinando, porque esse era o seu propósito, né? Como é que você vê esse exemplo dele, Nívia? Bom, Alberto, eu vejo como a evolução que todos nós vamos passar. Porque Deus, né, eu sempre enfatizo muito isso, Deus não deu privilégios a nenhum de nós. E aí, quando a gente está falando de Jesus, dá a impressão, né, se não estivermos atentos, de que Jesus foi um espírito criado à parte, que não passou pelo que nós estamos passando. Não, Jesus passou por toda aquela escala evolutiva, né, aquelas 10 ou mais escalas evolutivas que o Livro dos Espíritos nos traz, e chegou à classe de espírito perfeito. Nós ainda estamos lá embaixo, na classe de espíritos, né, simples, ignorantes. Mas a oportunidade, essa reencarnação, como o Fidelis falou aí, né, Jesus, ele traz isso nessa fala dele, quando ele entrega ao Pai, para dizer que tem a volta, a reencarnação, que é a oportunidade que vamos ter quantas vezes forem necessárias para que possamos chegar a esse estado, se não for absoluto, mas pelo menos relativo de Jesus. Mas para que isso aconteça, é necessário, o primeiro ponto de partida, é entendermos e vivermos como espíritos que somos. Estamos matéria, mas somos espíritos. E por não ser espíritos, quando a gente toma uma topada, a gente se desespera, acha que foi castigo, né? Se adoece alguém na família, ou se a gente adoece, é castigo. E por que Deus fez? Porque nós ainda não temos a consciência de que somos espíritos. Quando tivermos essa consciência e formos passando de estágio, nós vamos ver que nós somos espíritos e vamos um dia chegar, torno a repetir, se não absolutamente, mas relativamente, porque o determinismo é a evolução. Até quando os espíritos não querem reencarnar, eles têm que voltar compulsoriamente. Compulsoriamente, não, você vai. Porque precisa. É na prática, é na sociedade, é no meio, um com o outro, que nós vamos nos descortinando como espírito, né? Como cebola, arrancando as cascas, até entendermos que a nossa essência é espírito. Disse, né? Disse. Boa noite, vontade, meus irmãos Disse. de caminhada. Então, gente, eu estava que nem eu vi, né, estava falando, né, das cores, né, que quando um ano termina, que a gente começa, eu particularmente, eu sempre tive as cores que eu quis passar, amarelo, todas as cores que vocês podem pensar, até de preto. Mas assim, né, estou fazendo um ano de espiritismo, aí hoje, esse ano eu falei, que coisa besta, nada a ver as cores. Todos os dias é ano novo, gente, é um dia que amanhece, um dia que a gente pode fazer diferente, né? E eu acho assim que o espiritismo, ele abre esse leque, né, de inteligência para coisas que a gente fazia e pensava antes, hoje a gente não pensa mais, né? Só que tem uma coisa, eu vejo assim que católico e evangélico, eles sempre falam em milagre, né? O espiritismo fala em aprendizado, né?
merecimento, né? E muitas vezes, assim, quando um dia ou um mês acontece coisas na vida da gente, se a gente for pensar assim, como melhorou, a gente vai falar merecimento, sim, aprendi. Mas a gente pode falar milagre também, porque o Espiritismo não acredita muito em milagre, né? Eu, particularmente, eu sou um milagre, então eu acredito piamente. Acredito em milagre, acredito em aprendizado, e acredito em que a gente pode, sabe, a gente pode fazer diferente. Então eu vejo assim, gente, sobre Jesus, eu imagino Jesus, sabe? Mas eu não imagino esse Jesus da foto, eu imagino assim uma energia que a gente não consegue até entender também, né? E eu acho assim que muitas palavras que falam tanto na Bíblia como nos evangelhos, eu acredito que são palavras que as pessoas interpretam, mas podem ter sido palavras diferentes. Eu vejo assim o Espiritismo sim como um aprendizado, né? Eu acredito assim que amanhã as pessoas vão passar com as cores, vão pular um dia. Eu já fiz tudo isso, gente. Já comi a lentilha. Hoje, nem sei, amanhã nem sei, né? Não vou comer lentilha. Acho que provavelmente não. Eu fiz tudo isso que pensou. Cor, pular onda, sabe? Subir escada correndo com um monte, com todo o dinheiro que eu tinha. E isso aí, o que adianta? Nada, nadinha. Nada a ver se a pessoa não fazer, se a pessoa não querer. A pessoa que tem que se melhorar. Então, ele abre esse leque, né? Que a gente fala assim, Gente, eu vou falar para vocês, esse ano é o único ano que eu não fui para a praia. Naquela meia-noite lá, passando, naquela. E eu, particularmente, sempre gostei daquilo lá, né? Daquela alegria. E tem uma coisa, hein? Não bebo e não fumo, né? Então, esse ano é um dos anos que eu não quis, não por falta de convite, realmente eu não quis. Eu vi que não tinha nada a ver mais comigo, sabe? Que eu posso ir na praia, eu não preciso ir amanhã, ou eu até não sei, mas eu posso ir outro dia, sabe? Eu posso fazer tudo o que eu posso fazer em outro dia. Então é isso que o Espiritismo abriu em mim, sabe? Muitas coisas que eu tinha de cor, de fazer, sabe? Fazer aquelas coisas lá que a gente faz. Agora, mas tem uma coisa, viu, gente? Só quero falar para vocês. Esses cachorros. Eu joguei na Mega da Virada e hoje mesmo eu estava falando, Senhor, seria muito bom eu ganhar, né? Eu estava falando, agora quem decide é ele, né? Mas é assim, gente, eu acredito assim que amanhã tem muitos rituais, né? Cores, ondas, comidas, né? Tem aqueles abraços de alegria. Tudo isso eu acho que é válido. A gente não tem que falar, não, isso daí. Hoje, aí quando a pessoa fala, não, isso não adianta de nada. Isso não, não adianta de nada. Cor, não adianta de nada. Comer lentilha. Comer lentilha, eu posso comer todo dia lentilha se eu quiser. Nada a ver. Então, mas é isso. Mas quem acredita, eu acredito que seja um bom começo. Hoje eu particularmente não fiz nada, não vou fazer nada, entendeu? Vou passar com os amigos, com 15 para meia-noite, vai ter a prece, vai. Até, gente, eu fico pensando assim, eu vou num lugar que sabe, que ninguém nem tem religião, sabe? Aí eu falei, gente, como que eu vou chamar o pessoal? Até estava pensando, falei, Senhor, me dá força, né? Porque não sei entrar o ano sem estar fazendo uma prece de uns tempos para cá. Entenda, gente, de uns tempos para cá, que antes não era assim, não. Antes nem lembrava. Caía na bagunça e bora bagunçar. E é isso, gente. Mas temos que respeitar, né? Aqueles que não despertaram ainda, nós temos que respeitar. E a gente vê que a doutrina espírita é a que menos tem, hoje, né? O IBGE deu aí muito pelo contrário, diminuiu. Porque é mais fácil vestir uma roupa branca, é mais fácil comer a lentilha, é mais fácil para dizer que vai ter um ano melhor do que se modificar. As pessoas ainda não entendem que o reino de Deus está dentro de nós, que é aqui dentro que ele vai ser implantado e não no exterior. Então a gente respeita e vamos seguindo. É como diz, né? Ser espírita não é para quem quer, é para quem pode. Não é poder no aquisitivo, é poder de querer. Porque o primeiro atributo do espírito é querer.
Então, preciso que queira ser espírita, que queira seguir, caindo, levantando, mas seguindo o que Jesus nos trouxe. E os espíritos nos ensinam no dia a dia. É querer se transformar, né, Eunívia? Ser espírita é querer se transformar. Ser uma pessoa nova todo dia. Mais alguém? Bem, não tendo mais quem queira fazer uma pergunta ou contribuir aí com o tema, eu vou pedir à nossa irmã que nos brinde agora com as suas considerações finais e a prece de encerramento do nosso trabalho. E, mais uma vez, agradeço a Deus, a espiritualidade amiga que nos auxilia na realização deste trabalho, que por pobreza do meu vocabulário eu vou dizer que é maravilhoso, mas que sabemos que transcende a tudo isso, gente. É uma coisa que cada um vai sentir da sua maneira, né? Do seu modo muito particular. Isso vai da nossa sintonia com o nosso Criador e essas entidades maravilhosas que estão, assim, nos auxiliando para que a gente tenha sempre este momento, esse encontro fraternal de aprendizagem divina, como desta noite. Fique à vontade, minha irmã, mais uma vez, um abraço fraterno aí, em nome da Sala de Estudo Francisco Cândido Xavier, agradecendo a todos os irmãos que participaram deste encontro desta noite, né? E que as nossas vibrações de amor cheguem aos quatro cantos do nosso planeta amado, em vibrações de amor por todos, em nome de Jesus. Fique à vontade. Ô Valentim, você falou uma coisa bem interessante, sabe? É maravilhoso mesmo esse encontro com respostas, sabe? Porque no Espiritismo você tem as suas respostas. Você não é você é aquele cego, mas você sabe onde você está pisando. E isso é maravilhoso, sabe? Aquele encontro que a gente tem, porque a gente ouve falar de Deus, de Jesus, mas a gente imagina tão longe. E muitas vezes nesses encontros, nessas palestras, a gente está ali naquela energia de Jesus e as pessoas às vezes não entendem assim uma modificação de vida, porque é uma paz, sabe, gente? Porque eu acredito assim. Eu acredito muito na vida, eu sou uma pessoa eu gosto muito da vida, mas eu acredito muito também, sabe, assim na paz, sabe, em recomeços, e vamos, que não precisa ser 1º de janeiro, todos os dias é um recomeço. Quando a gente levanta, a gente fala, meu Deus, como vai ser no meu dia? Ontem não foi assim, foi muito bom, mas hoje eu vou fazer ele para ser melhor. Ou então ontem ele não foi bom, mas hoje eu vou fazer de tudo para ser melhor. Sabe, abraçar, sabe, aquela pessoa que a gente ama. Eu nem vou falar abraçar a pessoa que a gente não gosta, porque eu não cheguei a esse ponto, gente. Quando as pessoas falam assim, amar o inimigo, eu não cheguei a esse ponto, não. Não consigo amar o inimigo ainda não. Entendeu? Mas estou me esforçando, né? Mas quando a gente se encontra, né? Que a gente fala, poxa, eu posso fazer diferente. Ali deu errado, mas hoje eu vou fazer dar certo. E aí você pensa assim, é um milagre, é um aprendizado, é merecimento. Não importa, importa o que você encontrou. Muitas vezes a gente encontra tesouros que a gente não sabe desvendar. E é só isso que eu queria falar. Eu agradeço a Deus por hoje estar aqui, né? Eu não estaria aqui em outros anos atrás, né? E falo a verdade para vocês. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus, a Jesus, sabe, aquele encontro. Quando eu penso em Jesus, eu penso nele, sabe, se a palavra dele é assim, imagina assim, andando com ele, a presença. Às vezes eu imagino eu andando com ele, sabe? Mas é muita pretensão da minha parte, por enquanto, né? Mas chego lá, tá bom? Beijos! Obrigado, Disse. Fique à vontade, Olívia.
Para agradecer aqui a todos que estiveram aqui, que contribuíram, ouvindo, falando. E Valentim, não se incomode com o seu vocabulário, não. Se incomode em praticar, porque muitos vocabulários bonitos não querem dizer nada, né? E esse momento que estamos finalizando aqui o nosso bate-papo, finalizando o ano de 2025, é um momento de agradecimento por tudo que passamos, que vamos passar. Vamos tudo agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai de amor, de bondade, de misericórdia, a Jesus, nosso irmão, modelo e guia, aos espíritos amigos iluminados que diuturnamente nos guiam, nos acompanham. Também não vamos esquecer dos nossos caboclos, índios, pretos velhos, pretas velhas, indígenas, hindus, todos nossos irmãos, todos espíritos que nos conduz, porque nós estamos diariamente em contato com eles. E nessa festa, nesse banquete de final de ano que estamos atravessando espiritualmente, vamos fazer a prece da felicidade de Alzira Martins. Agradeço, Senhor, pelas horas felizes que tenho usufruído na minha existência. Agradeço, Senhor, pela felicidade de poder ajudar meu próximo em suas diferentes necessidades, amando-o em vosso santo nome. Agradeço, Senhor, por tudo isso e por muito mais que a vossa bondade infinita e misericórdia nos reserva. Agradeço e peço humildemente que concedei a toda a humanidade o privilégio de sentir a cada momento a vossa sagrada presença. Ninguém está só quando usufrui a presença de Deus em cada ato da criação divina. Essa é a suprema felicidade e eu agradeço, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigos espirituais do nosso dia a dia. Muito obrigado, amigos aqui presentes e aqueles que não puderam vir. Muito obrigado. Muita paz e muita luz. Um feliz ano novo para todos.